Professor Josiel, e a aula de hoje é sobre agentes internos, conteúdo bastante recorrente no Enem. O primeiro deles é o tectonismo. Se caracteriza por processos bastante lentos que se prolongam por milhões de anos e originam importantes cadeias de montanhas. Ocorre por ação de forças de compreensão entre as placas tectônicas com limites convergentes. O acúmulo de tais forças ao longo das eras e dos períodos geológicos ocasiona o enrugamento da litosfera, o qual se manifesta na superfície em forma de grandes montanhas e cordilheiras, que basicamente são os conjuntos de montanhas. De modo simplificado, é a partir do encontro entre placas tectônicas que se dá o processo de constituição das grandes cadeias de montanhas, como a dos Andes, da América do Sul, das montanhas rochosas da América do Norte, dos Alpes na Europa, da cadeia do Atlas na África ou o Himalaia na Ásia. O próximo que a gente vai conversar são os terremotos, os tão famigerados terremotos que geram muitas dúvidas nas pessoas. O Brasil tem grandes terremotos, o Brasil tem chance de ter problemas com esse tipo de evento? Primeiro, quando a gente fala de terremoto, a gente tem que estar falando sobre os movimentos das placas tectônicas, que são responsáveis pela renovação da litosfera e pela formação de dobramentos modernos, ou seja, montanhas. Também podem causar perigosos abalos sísmicos, capazes de gerar destruição. Os terremotos, como são comumente chamados esses abalos, representam uma das forças mais devastadoras da natureza, certo? Quando a gente fala em terremoto, a gente está falando de um tremor de terra que ocorre geralmente em regiões que estão localizadas próximas às bordas das placas tectônicas. Eu tenho que ter alguns detalhes sobre o terremoto. A escala Richter, quanto maior for a força do terremoto, maior será o seu grau, ou seja, maior será o seu grau na escala Richter. Um terremoto de 6 graus ele é 10 vezes mais forte que um de 5 graus. O de 7 graus é 10 vezes mais forte que o de 6 e 100 vezes mais forte que o de 5. Sempre quando muda o número assim, a gente multiplica por 10. A gente vai ter a escala de Mercalli, que é quando se mede o poder de destruição desse terremoto. Quanto mais pobre é o país, quanto menos infraestrutura ele tem, mais destruição tende a ter com o terremoto. A gente tem que diferenciar hipocentro de epicentro. Hipocentro é a área lá na falha geológica, lá no interior da Terra, onde ocorreu o tremor. E o epicentro é o primeiro local da superfície a sentir o tremor de terra. Quando os terremotos acontecem em regiões oceânicas, eles podem provocar grandes ondas que são chamadas de maremotos ou tsunamis, que é a palavra que vem do japonês. Em casos extremos, essas ondas podem alcançar grandes dimensões e causar danos às regiões costeiras. Foi o que ocorreu com o tsunami que atingiu diversos países lá no Oceano Índico no ano de 2004, principalmente na Indonésia, a maior afetada com mais de 35 mil mortos. Somando 12 países atingidos por essa grande onda, o número de mortos ultrapassou os 200 mil. Os tsunamis se formam quando um tremor no assoalho oceânico ocasiona um deslocamento vertical da água para cima. Inicialmente, trata-se de uma onda de pequenos centímetros, sob grandes profundidades. À medida que atinge águas mais rasas e perde velocidade, o deslocamento pode alcançar vários metros de altura. Daí que a gente tem essa ideia de tsunamis muito grandes, ondas gigantescas. Agora a gente vai para o vulcão, ou vulcões, que a gente vai ter então o vulcanismo, que é o processo pelo qual o material magmático presente lá no manto terrestre chega até a superfície, passando então a ser denominado lava. Já os vulcões são aberturas na superfície da Terra por onde o magma é expelido. E, em geral, o vulcão se forma quando uma elevação ou uma montanha é erguida pelo acúmulo de lavas. Esse formato é bastante comum, mas não é o único possível. Suas características podem ser muito variadas. Onde eu posso encontrar vulcões? Geralmente em choque de placas que envolva
ao menos uma placa oceânica, pelo processo então ali de subducção. Nos limites divergentes, ou seja, separação de placas, o magma vai passar pelas placas, pelas fissuras, vai formar dorsais oceânicas. Ou hotspots, que são pontos quentes, literalmente é um buraco numa placa tectônica por onde o magma passa e acaba então se resfriando, se solidificando, dando origem a ilhas, como ocorre ali no Havaí. Então vamos lá para as questões, pessoal. Essa questão aqui de número 64 caiu no Enem de 2022. As forças tectônicas dentro da litosfera, controladas pelo calor interno das profundezas, geram terremotos, erupções e soerguimento de montanhas. As forças meteorológicas dentro da atmosfera e da hidrosfera, controladas pelo calor do Sol, produzem tempestades, inundações, geleiras e outros agentes de erosão. A interação dinâmica entre as forças naturais citadas favorece a ocupação do espaço geográfico na medida em que provoca a formação de... Vamos lá. Nós temos aqui vulcanismo e temos a ação dos agentes externos. Letra A, solos vulcânicos. Já está aqui a resposta. Ok? Porque quando eu penso em vulcanismo, não é só a lava em si. Sai fumaça, sai cinza vulcânica. Essas cinzas vulcânicas contribuem para a fertilidade do solo. Daí eu tenho um ambiente externo que causa intemperismo, destruição das rochas, que também favorece a formação dos solos. Letra B, dorsais oceânicas. Não, eu não estou falando de separação de placa. Relevos escarpados, eu não estou falando da formação do relevo em si. Superfícies lateríticas, esse tipo de superfície não tem nada a ver ali com vulcanismo. Dobramentos modernos é o choque de placas tectônicas. Vamos confirmar que vai ser a letra A. Bingo, tá aí para vocês, letra A. Questão de número 86 que caiu no Enem lá no ano de 2017 na prova azul. Essa é sobre terremoto, a outra ali foi vulcanismo. O terremoto de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste. Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste, enquanto Santiago, mais próxima do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste e sudoeste. A cidade de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente, 3,4 centímetros e 8,8 centímetros, respectivamente. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados aonde? Primeira coisa, um texto enorme que leva minutos para te entender, que tu leva minutos para interpretar, para acertar uma questão. Isso é muito comum de acontecer no Enem. Áreas vulcânicas, onde o material magmático se eleva formando cordilheiras. Isso é separação de placas. Isso é dorsal oceânica. Ali no Chile é choque de placas. Faixas costeiras, onde o assoalho oceânico recebe sedimentos provocando tsunamis. Tsunamis surgem pelo choque de placas, não é por causa de sedimento. Estreitas faixas de intensidade sísmica no contato das placas tectônicas próximas a dobramentos modernos. Está aqui. É uma estreita faixa ali no Chile, onde eu tenho contato da placa de Nazca com a placa sul-americana, e isso se forma dobramentos modernos, no caso ali Cordilheira dos Andes. Escudos cristalinos, onde as rochas são submetidas aos processos de intemperismo com alteração brusca de temperatura. Não é isso que causa terremoto. Áreas de bacias sedimentares antigas localizadas no centro das placas tectônicas em regiões conhecidas como pontos quentes. Isso é hotspot, não tem nada a ver. Nós temos uma bacia sedimentar antiga na América, no centro da América do Sul, onde hoje, por exemplo, é o Rio Grande do Sul. Mas isso não tem nada a ver com ponto quente. Vamos confirmar que é a letra C. Tá aí, resposta correta, letra C. Certo, galera? Curte, se inscreve no canal e até a próxima aula.